E a gente continua falando sobre as tarifas que entraram em vigor nesta quarta-feira e como elas impactam o Brasil. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai agora direto até Brasília para falar com a repórter Ariane Bittencourt. Olá, Ariane, uma boa noite para você. Como nós vimos na matéria agora, o ministro Fernando Haddad se reuniu com representantes do setor siderúrgico. Depois desse encontro, ele falou com a imprensa sobre a posição do governo com relação a essas taxas? Falou sim, viu, Renata? Boa noite a você, ao Gustavo e a todos que nos acompanham. E deu indícios de que o governo brasileiro vai continuar tentando adotar uma posição mais cautelosa, não revidando ou respondendo de maneira ali no calor do momento, não é? A essas medidas, tarifas anunciadas pelo governo norte-americano. Como você bem disse, então, Haddad esteve reunido com integrantes do setor do aço aqui em Brasília, para ouvir as demandas e as propostas desses empresários do ramo da indústria que poderiam ser eventuais alternativas a essa taxa de 25% imposta pelo governo dos Estados Unidos sobre as importações de aço e alumínio, que a gente sabe afetam diretamente o nosso país. Haddad disse o que então depois desse encontro? Ele informou a nós jornalistas que o diagnóstico feito pelos Estados Unidos até agora está equivocado e que o Brasil não se envolve em práticas de reexportação, como chegou a ser sugerido por autoridades norte-americanas em algumas declarações oficiais. Segundo Haddad, o que o Brasil faz é importar produtos acabados e exportar produtos semi-acabados, o que desmontaria o argumento utilizado neste momento pelos norte-americanos. O ministro disse, então, que os empresários do aço estão pensando em formas de negociar com argumentos consistentes, provando que o governo norte-americano só tem a perder com essa tarifa imposta aos produtos brasileiros. Ele disse que a orientação do próprio presidente Lula é de seguir adotando uma postura cautelosa e cuidadosa, sem reações impensadas. Vamos ouvir um trecho do que disse Haddad. O presidente Lula falou, muita calma nessa hora, nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa, nós vamos levar à consideração do governo americano que há um equívoco de diagnóstico, que de fato os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação. Bom, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também foi questionado hoje a respeito desse assunto e disse que uma resposta oficial do governo brasileiro com relação a essa tarifa só deve vir na sexta-feira, que é quando o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, vai se reunir de novo com autoridades norte-americanas para tratar desse assunto. Existe a expectativa, inclusive, que só depois dessa nova reunião o governo divulgue uma nota, um posicionamento oficial diante dessa tarifa que afeta o aço brasileiro. Rui Costa também foi questionado justamente sobre essa questão de adotar medidas de reciprocidade, o que quer dizer, se os Estados Unidos taxa o Brasil, que o Brasil taxe de volta, na mesma medida e proporção, os Estados Unidos. Ele disse que essa palavra reciprocidade muitas vezes é usada por ser um padrão aí já adotado em diversas negociações, mas que é preciso que haja uma análise caso a caso, reforçando também essa postura cautelosa do governo Lula. Voltando ao que disse Haddad a jornalistas depois desse importante encontro hoje com empresários da indústria do aço, ele afirmou que a indústria nacional, portanto, tem o direito de apresentar as propostas que julgar melhores e corretas e que o governo está considerando todas essas sugestões e elaborando uma nota técnica que vai justamente servir de subsídio para essa reunião a ser realizada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, juntamente com autoridades norte-americanas. Haddad também mencionou que, apesar das dificuldades atuais, o governo brasileiro está confiante de que, inclusive, essa situação pode ser revertida. Então, a gente continua acompanhando aqui em Brasília muitas reuniões, muitas movimentações, o setor do aço apresentando suas propostas, possíveis alternativas a essas tarifas
para que o governo brasileiro possa levar e tudo isso para esse canal de diálogo que já foi aberto com o governo norte-americano, apesar dessa alta taxa de 25% imposta sobre os produtos, inclusive brasileiros, e a expectativa é que ainda nesta semana tenhamos aí sim uma resposta mais definitiva a respeito do que o governo pretende fazer diante dessa nova tarifa. Se vai adotar uma postura de reciprocidade, se vai agir com mais cautela ainda, de alguma forma tentando insistir numa reversão dessa posição do governo Donald Trump, mas é preciso ainda aguardar os próximos capítulos dessa história. Eu volto com vocês. Tá certo, Ariane. Obrigado pelas informações, uma ótima noite e até amanhã.